Aleluia. Não se assente, não se assente. Não se assente. Normalmente nós fazemos a leitura sentados, eu sei. Mas hoje eu quero convidar você a fazer a leitura bíblica comigo em pé. Aleluia. A presença de Deus está neste lugar. Aleluia. Deus está neste lugar. Aleluia. Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo em Filipenses. Filipenses capítulo 2. Nós vamos ler a partir do versículo 5. Aleluia. Filipenses 2:5 diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, fala comigo, todo joelho, dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua, fala comigo, toda língua, confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Se você pode, aplaude a Ele, tome seu assento, em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus. Deus está presente aqui neste lugar. Eu estou feliz de ver aqui algumas caras que faz um tempinho que eu não via. Não, irmãos, não é de vocês, é uns amigos meus que estão visitando. Fica à vontade. Mas, ó, o Gleicinho, eu quase não reconheci você, cara. Meu Deus. Se eu passasse pela rua, eu li umas 2 vezes para reconhecer. Glória a Deus pela sua vida. Glória a Deus. Temos nossos amigos aqui que estão nos visitando também. O Demétrios, que está pela 2ª vez, sua família. Glória a Deus pela vida de vocês. Irmãos, nós estamos falando já há algumas semanas e vamos continuar hoje falando sobre conquistas na cruz. Tudo aquilo que Cristo conquistou para nós na cruz do Calvário. Quem estava aqui na primeira semana? Quem estava na 2ª semana? Amém. Graças a Deus que você está na 3ª semana. E começamos 2 semanas atrás, nós começamos a falar daquilo que Cristo fez na cruz do Calvário. E falamos que Cristo veio para desfazer tudo aquilo que Adão tinha feito de errado. Adão tinha pecado e com o pecado de Adão entraram certas consequências no mundo. Uma delas, nós perdemos a aliança, o compromisso, nós perdemos o relacionamento com Deus. Então Cristo, eu só vou fazer uma rápida recapitulagem. Cristo veio ao mundo para desfazer aquilo que Adão tinha feito. Adão tinha nos separado de Deus, Cristo veio nos trazer de volta para Deus, diga amém. Cristo, sendo homem, quais eram os 3 requisitos? Quem lembra? Os 3 requisitos para cumprir a lei. Tinha que ser o quê? Homem, mas o quê? Sem pecado, e o outro? Divindade. Divindade, tinha que ser Deus. Para cumprir aquilo que a lei requeria, para que ele pudesse desfazer aquilo que Adão tinha feito, Cristo precisava cumprir 3 requisitos. O primeiro, ele precisava ser homem, porque o homem pecou, o homem deve pagar por seu pecado. Segundo, ele precisava ser divino, porque somente alguém divino podia pagar pelo pecado de uma multidão ou de uma humanidade inteira. E ele precisava ser santo, porque se ele fosse pecador, ele apenas pagaria pelo seu próprio pecado e o final dele seria a morte. Mas Deus mandou Jesus e ele foi santo, ele foi homem e ele era divino, por isso ele conseguiu desfazer aquilo que Adão tinha feito. O plano de Deus sempre foi o quê? Desfrutar do homem. O plano de Deus sempre foi desfrutar do homem e que o homem pudesse desfrutar de Deus. Escute o que eu vou falar para você. Muitas pessoas pensam que Deus não se importa com eles, que Deus não quer que você passe tempo com Ele, que Deus não quer nada com você, porque acha que o seu pecado vai afastar você de Deus. Eu quero dizer para você que mesmo que Deus odeie o seu pecado, Ele ama você muito mais do que Ele odeia o seu pecado. Eu quero dizer para você que o pecado que você fez, ou comete, ou deixou de cometer, nunca vai ser maior do que o amor de Deus por você. É por isso que Ele enviou o seu Filho Jesus Cristo para morrer na cruz do Calvário por nós. Nosso texto base
que nós temos lido toda semana, está em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18 e 19, que diz assim: e tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. 19 diz assim: isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Qual é a melhor palavra que descreve o Evangelho? Quem estava aqui, quem sabe dizer? Reconciliação. Se alguém perguntar para você como você descreveria o Evangelho em uma palavra, muitos diriam amor, muitos diriam fé, muitos até falariam Jesus Cristo. Mas a melhor palavra para descrever o Evangelho é reconciliação. Deus estava em Cristo Jesus, nos reconciliando consigo mesmo. E detalhe, nós não tivemos parte da reconciliação. Ele falou ali, Deus estava em Cristo, Deus não estava no Adaelton, Deus não estava nos irmãos, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo, não lhes imputando os seus pecados. O homem não pode fazer nada para conquistar a sua salvação, ele apenas precisa aceitá-la. É o único requisito de Deus. O homem não pode fazer nada para conquistar a sua salvação. Às vezes nós pensamos assim, não, Deus oferece de graça a salvação, mas depois que você aceita, você precisa trabalhar para mantê-la. Isso é uma mentira do diabo. Deus não é aquele vendedor que vende uma coisa para você, e depois que você aceita o preço, aí tem um monte de letrinhas pequenas lá no contrato, que vai pegar você de surpresa e vai te enganar. Deus não é o bait and switch, a gente fala isso em inglês, bait and switch, é fisgar você e depois trocar o produto. Deus não quer trocar o produto, se Ele ofereceu salvação para você, Ele já te deu salvação de graça. No momento que você aceitou Jesus, você recebeu salvação dEle, e você foi comprado por Ele na cruz do Calvário. Diga amém, por favor. Vocês estão lembrando do que nós falamos semana passada? Então essa reconciliação não tem participação nossa, ela é única e exclusivamente feita por Cristo na cruz do Calvário. Qual foi o preço que Cristo pagou por nós? Quem lembra? Preço de sangue. 1 Pedro capítulo 1, versículo 18 e 19 diz assim: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. A lei, ela requeria o derramamento de sangue. Quando um escravo era vendido, no tempo de Pedro, quando ele escrevia, ele era pago com prata e com ouro. O dono era pago com prata e com ouro. Quantos lembram quantas moedas Jesus foi pago? Quantas moedas de prata Jesus foi vendido, melhor falando? Porque o preço de um escravo era 30 moedas de prata. Era o preço comum de um escravo. Aí Pedro, usando a analogia do escravo, ele fala assim, olha, vocês são escravos agora da lei. Vocês são escravos do pecado. Porém, a lei e o pecado não aceita prata nem ouro como pagamento. A lei, ela aceita apenas pagamento com sangue. Aí ele fala assim, mas ainda bem que Deus não foi pego de surpresa, porque antes da fundação do mundo, Ele tinha preparado um cordeiro para pagar pelo meu e pelo seu pecado. Glória a Deus, glória a Deus. A lei não aceitaria dinheiro. Eu acho engraçado alguém querer comprar a sua salvação. Às vezes não temos nem dinheiro para pagar, mas queremos comprar a nossa salvação com as nossas obras. E fala, não, eu vou ser tão certinho que eu vou conseguir chegar no céu. Não, eu sou uma pessoa boa. Quantas vezes você já ouviu falar isso? Quando você prega para alguém e você fala, você tem que aceitar Jesus, você tem que deixar que Jesus trabalhe na sua vida, você tem que aceitar Ele, o que Ele fez na cruz do Calvário. E ele fala, não, mas eu sou uma pessoa boa, eu vou para o céu. Eu sou uma pessoa honesta, eu sou uma pessoa de bom caráter. E eu falo, good job, isso é bom, mas isso não leva você para o céu, porque a lei não aceita a honestidade como pagamento, o pecado não aceita o bom caráter como pagamento, o pecado e a lei só aceitavam sangue como pagamento, e tinha que ser sangue de um homem que foi santo e que era divino ao mesmo tempo. Somente Jesus podia comprar eu e você das mãos do pecado. Mas ainda bem que um dia Jesus viu o Adaelton escravo do pecado, ainda bem que um dia Jesus viu você escravo do pecado. Ele falou, eu vou te comprar, eu vou
vou te comprar, você não vai ficar neste estado que você está, eu vou verter o meu sangue por você. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Então, nós somos comprados com o sangue de Jesus. A sua salvação, o seu resgate, a sua vida foi comprada com a vida de Jesus. Diga amém. Glória a Deus. Nós falamos na semana passada sobre o poder do sangue. O sangue, ele nos purifica primeiramente dos nossos pecados. Diga amém. Ele nos justifica perante o Pai. Ele nos torna justo perante Deus. Quando Deus olha para mim, Deus não vê a minha justiça, na verdade, ela não mudou em nada. Entenda isso, isso é um princípio que você precisa entender. A minha justiça não mudou em nada. A minha santidade não mudou em nada aos olhos do Pai, porque se eu cometer um pecado, eu já não sou santo. Se eu cometer uma injustiça, eu já não sou justo aos olhos de Deus. Deus, quando olha para mim e para você, Ele não está vendo a minha justiça e nem a minha santidade, mas aquilo que Cristo fez no Calvário. A Bíblia fala assim, no versículo 21, eu creio que eu não passei para eles, mas eu vou ler para vocês, 2 Coríntios 5, 21, que fala assim: aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito o quê? Justiça de Deus. Em outras palavras, quando Deus olha para mim e para você, Ele está vendo a justiça de Jesus Cristo em você. Quando Deus olha para você, Ele está vendo a santidade de Jesus em você. Ele está vendo o caráter de Jesus em você. Ele está vendo a honestidade de Jesus em você. Porque, irmão, você pode até falar, Delton, eu nunca matei, nunca pequei, nunca roubei, mas eu quero dizer para você uma coisa: quem aqui um dia já cobiçou alguma coisa? Não minta, pelo amor de Deus, levante a sua mão. Você está na igreja, você não pode mentir. Sangue de Jesus tem poder de Jesus. Ainda bem que tu olha. Ih! A Bíblia fala que quem pecar numa lei, pecou em todas. Quem infringir uma lei, infringiu todas. Então, não existe santidade e justiça na nossa vida que seria capaz de aplacar ou de quitar aquilo que Deus requeria de nós. Só o que Jesus Cristo fez foi capaz de fazer nós nos tornar aceitável a Deus. Somente o que Ele fez. O sangue nos purifica dos nossos pecados. O sangue nos faz justos perante Deus. E o sangue muda a nossa consciência, a nossa mentalidade. Ele muda a nossa maneira de viver. Aquele que roubava não rouba mais, por quê? Porque o sangue nos purifica. Aquele que mentia não mente mais, por quê? Porque o sangue nos purifica. Ele muda a nossa maneira de viver. Tira as obras da carne e coloca em nós o fruto do Espírito. Isso é o poder do sangue de Jesus. Hebreus capítulo 9, versículo 13 e 14. Vocês têm que trazer um caderninho para anotar, irmãos. Quando o pastor vai pregar, vai ser bastante texto bíblico. Hebreus capítulo 9, versículo 13 e 14, assim: porque se o sangue de touros e bodes e a cinza de uma novilha, esparzida sobre os imundos, os santifica, quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo. Ele estava falando, nós, quando fomos lavados com o sangue de Cristo, nós temos que nos tornar criatura nova. A melhor tradução para esse texto de nova criatura, na verdade, é nova criação. Ele quer dizer, lembra quando a criação foi lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 1, e depois nos capítulos decorrentes, o homem foi criado. Ele estava falando, no momento que o sangue passa por você, você passa pelo processo de uma nova criação. Aquilo que o diabo conseguiu deformar, Deus veio para refazer tudinho de novo. Você passa a ser uma nova criação de Deus. É a mesma coisa que Jesus estivesse novamente formando você do barro, soprando nos seus narizes o Espírito Santo de Deus, porque Ele não vai apenas reformar você, Ele vai transformar você por completo. Aleluia! Aleluia! Certo dia eu fui reformar um apartamento aqui em DC, um apartamento de 1858. Muito lindo, era um prédio muito grande. E o homem pediu para mim tirar todo o assoalho, todo o chão do apartamento, porque tinha muitos squeaks. Quem sabe? Todo mundo sabe o que é squeaks? Squeaks é quando você pensa e faz assim, ó.
Sabe o barulhinho que faz? Isso é squeaks. O apartamento era lotado, era muito antigo o apartamento. E ele falou, olha, eu quero que você retire o piso e tenta arrumar a estrutura do apartamento para que não dê mais esses barulhos no meu apartamento. E, irmãos, nós ficamos lá semanas e mexíamos aqui e mexíamos ali. Mas como o apartamento era muito velho, a base do apartamento, o concreto, já estava virando areia. E não tinha onde pregar, onde colar, onde fazer uma estrutura nova, não conseguíamos. Arrumamos a maioria das coisas que poderíamos. E aí, no dia do teste, o dono entra em casa, quando ele abre a porta, ele dá 2 passos e faz... Ele olhou para mim e falou, Adelton, eu falei, não tem como fazer. Eu quero dizer para você, Deus não reforma você. Porque se Ele for só reformar você, a estrutura vai ficar igual. E você vai ser um crente squeak. Sabe o que é crente squeak? É aquele que quando alguém pisa, ele reclama. Quando alguém pisa, ele fala mal. Quando alguém pisa, ele pragueja. Quando as coisas estão difíceis, ele fala mal. Ele reclama de tudo, ele está bravo com tudo. Esse é o crente squeak. Deus não quer mudar só a sua superfície. Eu não consegui mudar a estrutura, mas aquele que formou os céus e a terra, Ele muda a estrutura do crente. Você não vai ser reformado, você vai ser feito todinho novo. É todinho novo. É isso que Ele quer com você. É por isso que tem muito crente na igreja que é crente chato. Porque só deixa Jesus reformar ele. Jesus entra na casa e ele fala, não, Jesus, pode só pintar aqui, pode só trocar aqui a moldura. Jesus quer mudar a tua estrutura para você ser um crente de verdade, para que você entenda que Ele quer fazer você uma nova criação. É uma nova criação, irmãos. É isso que Ele quer fazer com você. Glória a Deus, aleluia. Essa foi só a recapitulação das semanas passadas. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o nome de Jesus. Nós falamos sobre aquilo que Ele fez na cruz do Calvário, do processo todo, falamos do poder do sangue. Hoje eu quero falar com vocês sobre o poder do nome de Jesus. Olha só, vamos ler novamente aqui Filipenses capítulo 2, versículos 5 ao 11. Filipenses 2, do 5 ao 11, que diz assim, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em quem? Houve em quem? Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, morte de cruz. Por isso, fala comigo, por isso, a minha tradução fala pelo quê, mas não tem problema. Por isso, também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, e na terra, e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Paulo, escrevendo aos Efésios, ele fala, olha, eu vou explicar o processo para vocês. Jesus estava no céu, isso é Paulo falando para os Efésios, minha tradução. Jesus estava no céu, cheio da glória de Deus, cheio do poder de Deus, e Ele decide, lá no versículo 5, Ele decide esvaziar-se a si mesmo. Coloca o versículo 5, por favor, e depois nós vamos mudando. Ele teve um sentimento nele, lá no céu, houve um sentimento nele de humilhação, de amor, de compaixão, versículo 6. Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Em outras palavras, Jesus Cristo, sendo em forma de Deus, achou que era necessário não ser igual a Deus para cumprir a sua missão. Versículo 7. Mas esvaziou-se a si mesmo, tomando forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Ele desceu do céu, esvaziou-se da sua glória e se fez em forma de homem, se fez carne. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo. Ele se humilhou, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Agora o versículo 9 é a chave de tudo. Por isso, grave essas palavras. Por quê? O texto diz, porque Cristo venceu, porque Cristo completou a obra na cruz, porque Cristo pagou o preço, porque Ele cumpriu a lei, então, por isso, Deus lhe deu um nome que é acima de todo nome. Mas espera aí, se eu leio a Bíblia bem, lá em Mateus, no capítulo 1 ainda, quando o anjo aparece a Maria, ele fala, olha Maria, e lhe porás o nome do quê? De Jesus. Por quê? Porque Ele salvará o seu povo dos seus pecados. O nome Jesus já tinha sido dado, na verdade, a Maria antes do nascimento de Cristo.
Antes dele cumprir ou morrer na cruz do Calvário, antes dele ressuscitar, o seu nome já tinha sido dado Jesus, já tinha sido feito Jesus. Então Paulo aqui em Filipenses capítulo 2, Paulo não pode estar falando apenas do nome das letras do nome Jesus. Paulo está falando de outra coisa, correto ou não correto? Porque Paulo está falando, somente quando Jesus desceu do céu, somente quando ele esvaziou-se a si mesmo, somente quando ele se humilhou, foi a morte até morte de cruz, aí então, pelo quê? Por isso, Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome. E agora? Mateus capítulo 1, 21 fala assim, lhe porá o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Mas o nome já tinha sido dado a Maria antes mesmo dele nascer. Como que agora Deus vai dar um nome para ele que está acima de todo nome? Se ele já tinha esse nome de Jesus. O nome já tinha sido dado antes. Paulo escrevendo aos Filipenses, ele estava falando assim, olha, somente quando ele cumpriu a obra no Calvário, somente quando ele cumpriu toda a missão que Deus tinha dado para ele, foi que o nome dele foi dado para estar acima de todo o nome, de todo o joelho, de toda a língua, de tudo que há nos céus e na terra. Vamos voltar um pouquinho. Esse termo, pelo que, mostra que a exaltação de Cristo ocorreu por causa da sua missão cumprida na terra. Amém ou não amém? Efésios 1, 19 a 23 diz assim, e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder. 20. Que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos, e pondo o que? A sua direita. Continua. Acima de todo o principado, e poder, e potestade, e domínio, e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro, e sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Ele está falando assim, depois que Jesus ressuscitou dos mortos, foi que Deus lhe deu um nome que está acima de todo o principado, todo o poder, toda a potestade, todo o domínio, todo o nome que se nomeia neste século e no vindouro. Sabe qual é o problema de tudo isso? É que nós não entendemos realmente onde está o poder do nome de Jesus. Nós temos o nome de Jesus como amuleto, como algo que você coloca, você veio combinando comigo? Como algo que se coloca depois das nossas orações. Nós temos o nome de Jesus como assim, não, eu vou orar, eu vou aqui fazer uma petição para Deus, aí no final eu falo, em nome de Jesus. Como se a palavra Jesus tivesse algum poder. Você está dizendo, o pastor hoje está louco. Como assim? A palavra Jesus não tem poder? Como assim? Então eu vou explicar para você. Quando eu estudava com muitos hispanos. E na tradição hispana, eles têm muitos filhos que eles colocam o nome de Jesus. Agora, se eu pegar uma daquelas pessoas e falar, no nome desse Jesus aqui, eu vou orar. O que vai acontecer? Nada. Porque a palavra Jesus em si, ela não tem poder. A palavra Jesus em si, ela não tem poder, porque muitas vezes nós temos o amuleto como se fosse um amuleto. Eu vou orar como se fosse uma fórmula mágica. Eu vou fazer a minha oração, eu vou fazer a minha petição, aí no final eu falo, em nome de Jesus, e vai acontecer. Não. Porque na verdade o que estava falando ali em Filipenses é que somente quando ele cumpriu a obra, foi dado a ele o título, foi dado a ele a honra, foi dado a ele o prazer de ser chamado, na verdade, é Senhor. Foi somente quando ele cumpriu a obra na cruz do Calvário que ele foi chamado de Senhor dos Senhores e Rei dos Reis. Aí sim o nome de Jesus tem efeito. Você está entendendo onde eu quero chegar ou só eu estou louco aqui? Porque quando eu estava estudando, eu estava falando, meu Deus, como é que eu vou explicar isso? Vou chegar lá para a igreja e vou falar, se você falar só Jesus não tem efeito nenhum. É porque o nome Jesus está ligado com o senhorio dele. O nome Jesus está ligado com aquilo que ele fez na cruz do Calvário. Nós estamos pregando sobre a cruz. Deus estava ali fazendo o Senhor dos Senhores e lhe pondo sobre todas as coisas no momento que ele cumpriu a sua missão. Somente quando ele cumpriu a sua missão foi que o nome dele, Jesus Cristo, Emanuel, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, foi só quando ele cumpriu a sua missão que teve efeito. Eu posso falar para muitos Jesus, Jesus, faz alguma coisa para mim, não vai fazer nada, mas se eu falar para o meu Senhor Jesus Cristo,
tudo aquilo que eu pedi para Ele, para o meu Senhor Jesus Cristo, aí sim acontece, aí sim tem efeito algum. Quando falamos em nome de alguém, estamos dizendo que pela autoridade da pessoa que eu estou falando, agora eu tenho a mesma autoridade. Quando Jesus cumpriu a sua obra na cruz do Calvário, não foi que o nome Jesus ficou exaltado, mas que ele recebeu a autoridade do Pai para estar sobre todas as coisas e estar sobre todas as coisas como Senhor e Rei. Foi só isso, exatamente isso. Escute, se eu pegar agora, se o pastor pedir para uma criança ir lá atrás, falar com alguém que está trabalhando lá, falar assim, ó, o pastor pediu para você ir correndo lá para o culto que ele precisa falar com você. A pessoa, quando ouvir a palavra pastor está pedindo, muito provavelmente ela vai vir correndo e vai atender o que o pastor está pedindo. Não pela autoridade da criança, não pelo nome Adaelton. Entenda, não é pelo nome Adaelton, porque Adaeltons tem muito aí no mundo. Adaeltons até alguns anos atrás não era nem ministro. Mas foi quando foi colocada a função de pastor, foi quando foi colocada a autoridade de pastor, foi quando ele foi consagrado a pastor, que o nome dele começou a ter autoridade. Você está me entendendo? Foi só quando Jesus conseguiu cumprir o que ele queria cumprir na cruz do Calvário, foi só quando ele morreu, ressuscitou, se tornou o Senhor dos Senhores, é que o nome dele começou a ter poder. É por isso que nós não podemos servir apenas o nosso Salvador Jesus, nós temos que servir também o nosso Senhor Jesus. Muitos querem o Salvador, mas não querem o Senhor. Porque o Salvador é muito bom, Ele me livrou dos meus pecados, Ele tirou a minha culpa, Ele me leva para o céu. Mas o Senhor requer mudança de vida. O Senhor requer domínio próprio. O Senhor requer renúncia das minhas vontades para fazer a vontade dEle. Mas apenas quando e somente quando você aceitar Ele como Senhor, é que o nome Jesus vai ter efeito na sua vida. Porque você pode ter Ele como Salvador, mas se você não tem como Senhor, você pode orar, você pode pedir. É por isso que muitas orações não são ouvidas, porque nós temos Ele como Senhor, mas não entendemos que é o senhorio dEle que dá autoridade para fazer as coisas pelo nome dEle. Nós precisamos viver o senhorio dEle na nossa vida. Aí quando você falar em nome de Jesus, as montanhas têm que sair de um lado para o outro e se jogar no mar. É só quando você vive o senhorio na sua vida, que você tem que falar para a enfermidade, sai em nome de Jesus, e ela sai em nome de Jesus. É porque Pedro, ele entendeu. Ele estava indo para o templo e ele falou assim, olha, não tenho prata nem ouro, mas em nome de Jesus levanta e anda. E ele levantou e andou, porque ele vivia o senhorio de Cristo na sua vida. Aleluia. Glória a Deus. É somente quando vivemos, é a posição dele, foi o que ele conquistou na cruz do Calvário, que deu o poder para o nome dele. Quer ver outro exemplo? President Trump. Há 5 anos atrás, você falava, Trump era um rico, um bilionário que vivia por aí, não tinha muita autoridade. Se chegassem para um general e falassem, o Trump está mandando você fazer assim, 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 vamos tirar as tropas não sei de onde, mandar tropa não sei para onde, vamos fazer isso, o general ia olhar para aí. O que eu tenho com o Trump? Quem é o Trump para mandar alguma coisa aqui? No momento que ele conseguiu o título de presidente, no momento que ele foi eleito como presidente, agora ele recebeu uma nova autoridade. E o mesmo nome agora tem um novo poder. O mesmo nome tem agora um poder que ele não tinha antes. Quando agora você chega para o general e fala, o presidente Trump está mandando tirar as tropas de lá para cá, ele tem que fazer, porque a autoridade não está no nome Trump, a autoridade está na posição de presidente. Quando você fala em nome de Jesus, você tem que entender que é o senhorio dele que dá poder para você. O que faz o nome dele poderoso é porque ele é Senhor, ele foi colocado como Senhor e Rei dos Reis. É por isso que a Bíblia fala. Que, lá em Romanos, fala assim, que quando ele subiu ao céu, ele sentou aonde? Aonde que ele sentou? À destra, à direita de Deus. Por quê? Sinal de senhorio. Os reis antigamente, os reis orientais, quando o seu chefe de gabinete, seu chefe de estado, o seu governante, sentava à direita do rei, à direita do imperador, porque é sinal de senhorio. Amém ou não amém? O nome simboliza as pessoas, o indivíduo, a sua natureza e atributos. O nome de Cristo se eleva acima de todo outro nome. Ele é a principal autoridade, superior a todos os outros nomes, porque ele cumpriu a sua obra na cruz do Calvário. É por isso que Paulo usou aquelas 2 palavrinhas ali. Pelo que, na minha tradução, naquela tradução ele estava... Por isso. Por isso.
Deus lhe deu um nome que está acima de todo nome? Pelo que Deus lhe deu um nome que está acima de todo nome? Foi porque ele cumpriu aquilo que estava no contexto dos versículos anteriores. Agora eu pergunto para você, as suas orações estão sendo respondidas? Será que quando você ora em nome de Jesus as coisas acontecem? Será que quando você ora, você tem convicção que as coisas vão acontecer? Porque somente um crente que realmente entende a autoridade do nome de Jesus, entende o que é porque ele fez o que ele fez na cruz do Calvário, que tem agora também autoridade para usar o nome dele. Glória a Deus. Quando Jesus conquista a sua vitória na cruz, ele se torna Senhor, e com isso ele recebe autoridade. Sabe o que é mais lindo? O presidente, após 4 anos, ele perde a autoridade dele, se ele não for reeleito. Os reis, eles se tornavam reis, depois de 1 ano morriam, perdiam a sua autoridade. Mas eu quero falar para você que o nosso rei, o nosso Jesus, o Rei dos reis e Senhor dos senhores, quando ele cumpriu a sua obra na cruz, ele conquistou a autoridade para toda a eternidade. Ele senta à destra de Deus para toda a eternidade. E ninguém, repete comigo, ninguém pode tirar a autoridade que foi dada a ele. Aleluia! Glória a Deus! Porque o nome dele já está acima de todo nome. Ele é a principal autoridade, superior a tudo. Isso se deve ao fato que ele assentou à direita de Deus. Efésios 1:20 diz assim: que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e pondo à sua direita nos céus. Após ressuscitar Cristo, Deus o coloca à sua direita no céu. O assento à direita representa total autoridade, total domínio, total controle. Deus coloca Cristo como Senhor soberano de todas as coisas. Amém? O que fala Romanos 1:4, por favor? Romanos 1:4 diz assim: declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito da santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele só se tornou Senhor depois da ressurreição dos mortos. Ele só se tornou o Todo-Poderoso, Senhor dos senhores, Rei dos reis, depois da ressurreição dos mortos. Nós precisamos entender o processo, senão nós não vamos conseguir fazer o que o nome dele pode fazer por nós. Quantos de nós têm usado o nome de Jesus como uma mera fala, como uma mera fórmula, melhor falando? Não, eu acho que vai dar certo em nome de Jesus. Eu acho que em nome de Jesus. Tudo tem nome de Jesus. Mas não entendemos o poder realmente que há por trás do nome de Jesus. Que está estabelecido no nome de Jesus. Que foi conquistado no nome de Jesus. Porque Ele conquistou com o preço de sangue na cruz do Calvário. Ele conquistou a sua posição. Ele não apenas ganhou, Ele conquistou essa posição através da sua morte na cruz do Calvário. Amém? Quando nós entendemos isso, irmãos, quando nós entendemos que não é a mera palavra Jesus, porque na verdade, quando nós olhamos o Velho Testamento, fala assim, e ele se chamará o quê? O seu nome será Conselheiro, em nome do Conselheiro, Deus Forte, em nome do Deus Forte, Pai da Eternidade, em nome do Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, em nome do Príncipe da Paz. A Bíblia fala que o seu nome seria isso, e ele será chamado Emanuel, Deus conosco, em nome do Emanuel. Na verdade, nós estamos falando da autoridade que foi imposta na pessoa dele. É a autoridade da pessoa dele. Aí sim você pode começar a usar a palavra Jesus. Por isso, que depois de sua ressurreição, ele aparece aos 12. Jesus diz assim, é-me dado, depois que ele ressuscitou, lá em Mateus, capítulo 28, se eu não me engano. É isso, Laura? Mateus capítulo 28, chegando Jesus falou dizendo, é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Ele só falou isso depois que ele ressuscitou. Somente quando ele ressuscitou ele podia falar, agora sim eu tenho todo o poder, eu tenho toda a autoridade. Essa palavra poder, existem 2 palavras muito comuns no grego para poder. Tem professor de grego aqui, eu tenho que cuidar. A palavra dunamis, que é aquela que vem a dinamite, né? A palavra dunamis, na verdade, essa palavra é o poder em fazer grandes maravilhas, mas a palavra que está sendo usada aí, na verdade, é a palavra exousia.
que significa autoridade. A melhor tradução para esse versículo é autoridade. E chegando Jesus disse-lhes, ou falou-lhes, é-me dado toda a autoridade no céu e na terra. Quem deseja usar o nome de Jesus deve submeter-se à sua autoridade. Escute bem o que eu vou ler agora. Para acessar a autoridade do nome é preciso ter um relacionamento com Cristo. Ninguém acessa a autoridade do nome sem ter relacionamento. É por isso que muitas vezes nós oramos e pedimos, Senhor, me dá isso, me dá aquilo, e pedimos, Senhor, mas o Senhor falou na sua palavra que tudo que eu pedisse em teu nome o Senhor faria. Mas sem relacionamento você não tem autoridade. Sem relacionamento não existe como você usar o nome de Jesus. O nome de Jesus um bruxo pode usar. O nome de Jesus um espírita pode usar. O nome de Jesus um muçulmano pode usar. Ele pode falar, ele consegue pronunciar em nome de Jesus. Mas só quem tem relacionamento consegue acessar a autoridade que é no nome. É por isso que quando um crente que não sabe ler nem escrever, mas vive em oração, que vive na presença de Deus, que tem relacionamento com o Altíssimo, ele chega para o enfermo e fala em nome de Jesus, enfermidade vai embora, e a pessoa é curada em nome de Jesus, porque existe relacionamento, existe mudança de vida. Jesus, que saudade que eu tinha do tempo que nós pegávamos, não tínhamos carro, não tínhamos riquezas, não tínhamos nada. Eu me lembro bem hoje, nós pegávamos nas mãos, minha mãe, meu pai, meus irmãos, e começávamos a andar para a igreja, eram umas 4, 5 quadras de casa, e até chegar na igreja nós íamos cantando e louvando ao Senhor. Que saudade que eu tenho de chegar lá, as irmãzinhas não sabiam nem ler nem escrever, mas quando elas abriam a sua boca, havia autoridade de Deus na sua vida, e o culto era um culto avivado, o culto era um culto de milagre, era um culto cheio do poder de Deus, porque havia relacionamento, então a autoridade fluía no culto. A autoridade fluía, porque não é só falar em nome de Jesus, é sentir, é ter relacionamento, é conviver com Ele, é ter a autoridade dEle na nossa vida. Louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu me lembro muito bem, nós saíamos de casa, e quando nós andávamos assim na rua, íamos caminhando, e daqui a pouco vinha um vizinho que também ia para a igreja, e se juntava com nós, e nós íamos louvando ao Senhor até chegar no culto. Nós não esperávamos chegar no culto para louvar a Deus, nós íamos louvando até no culto, e quando nós chegávamos já nos hinos da harpa que era cantado, o poder de Deus descia sobre a igreja, porque havia relacionamento, havia convívio com Cristo. Aleluia, louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Aí Jesus diz assim, é-me dado toda a autoridade nos céus e na terra. Você quer autoridade sobre a sua vida? Tenha um relacionamento com Ele. Você quer autoridade sobre o seu matrimônio? Tenha um relacionamento com Ele. Você quer uma autoridade sobre a sua família? Tenha relacionamento com Ele. Você quer autoridade no seu trabalho? Tenha relacionamento com Ele. Entenda que é só através do relacionamento que você acessa a autoridade. É só através disso. Aleluia, louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Mas para que nós usamos a autoridade, Adelton? Em que nós podemos usar a autoridade? Marcos capítulo 16, versículo 16 diz assim, é isso mesmo, quem crer e for batizado, autoridade do nome, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. 17, em meu nome, 17, e esses sinais seguirão os que creem, em meu nome expulsarão o quê? Demônios, falarão o quê? 18, pegarão no quê? E se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e o quê? Os curarão. A autoridade do nome de Jesus, ela te dá autoridade para o quê? Expulsar os demônios. Ela te dá autoridade para falar novas línguas, pegar nas serpentes, ou em outras palavras, passar por problemas, passar por situações que são perigosas. Ela te dá autoridade sobre as coisas que você pode ingerir, e ela te dá autoridade sobre os enfermos. Mas ele tem um requisito primeiro, lá no versículo 16. Volta no versículo 16. Quem crê, fala comigo, quem crê e for batizado. Para que você acesse a autoridade, o primeiro passo é você crer. Se você não crê, você não pode acessar a autoridade que é no nome. É quem crer e for batizado. Se você não crê, você não pode acessar a autoridade do nome para fazer o resto dos versículos.
precisa crer primeiro. A grande realidade, irmãos, é que nós cremos muitas vezes em algumas partes da Bíblia, mas não cremos nas outras. Nós vivemos por algumas páginas da Bíblia, esquecemos das outras e lemos os mesmos versículos, as mesmas passagens, o Salmo 91, o Salmo 23, João 3,16. Esses dias eu perguntei para o irmão, qual é o seu versículo preferido? Ele falou, pastor, eu não sei nenhum. Eu falei, meu Deus, como que você crê se você não lê isso aqui? A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, da palavra de Deus. Aleluia! O requisito é, você precisa crer primeiro. Se você não crê, você não acessa a autoridade. Quem quer a autoridade do nome de Jesus aí? Quem quer a autoridade do nome de Jesus sobre a sua família? Diga amém. Diga amém, pelo amor de Deus. Quem quer autoridade sobre o seu trabalho, sobre a sua vida? Quem quer autoridade sobre as circunstâncias? Quem quer autoridade sobre os demônios, sobre aquilo que o Satanás está tentando fazer na sua vida? Ei, você precisa primeiro crer. Segundo, precisa ser batizado. Quem crer e for batizado será salvo. Mas espera aí, Adelton, o batismo é um requisito para a salvação? Claro que, lógico que é. Quem falou que não? Ah, mas o ladrão da cruz não foi salvo, ele não teve tempo, a misericórdia de Deus cobriu ele. Mas no versículo seguinte, Jesus fala, quem não crê será condenado. Vamos usar a lógica só um pouquinho? Jesus fala assim, quem crê e for batizado será salvo. Aquele que verdadeiramente crê, qual é o próximo passo? Ser batizado. Aí Jesus, ele não é redundante, ele não vai ser redundante, ele fala assim, aquele que não crê. Quem não crê, automaticamente não vai ser batizado. Para que ele vai falar, aquele que não crê e não for batizado? Não tem lógica. Aquele que não crê, automaticamente não vai dar o próximo passo, que é o batismo. O batismo é um requisito para a salvação, o batismo é um requisito para você receber o poder e a autoridade do nome de Jesus, ele é e continua sendo um requisito. Hoje existe uma teologia que fala que você não precisa se batizar. Isso é uma mentira do diabo. O batismo é quando você reconhece Jesus como seu Senhor e Salvador. Por isso nós não batizamos criança, porque a criança não pode crer primeiro. Como que a criança vai crer primeiro? Se o primeiro passo é crer para depois ser batizado, como que a criança vai crer? Uma criança não crê, ela não sabe ainda, ela não conhece ainda. Nós esperamos ela ter a consciência do que ela está fazendo para depois ela ser batizada. Primeiro ela crê, depois ela é batizada. Criança não pode ser batizada. Aí, muitos falam, não, mas o meu filho com 5 anos já foi batizado. Glória a Deus. Se ele tinha consciência, se ele cria, amém. Nem todos os casos serão assim. Mas os requisitos são, você precisa crer e você precisa ser batizado. Daí ele fala assim, e estes sinais seguirão o quê? Os que crerem em meu nome expulsarão demônios. Ah, como nós temos falta de uma igreja que expulsa demônios. Ah, como nós estamos em falta de uma igreja que verdadeiramente tem autoridade de Jesus para falar, em nome de Jesus sai, em nome de Jesus eu te repreendo, em nome de... Ei, que historinha é essa de ficar conversando com o demônio? Que historinha é essa de ficar batendo papo com o demônio? No nome de Jesus sai, e ele tem que sair, mas é só para quem tem autoridade do nome. Em meu nome falarão novas línguas, isso é Jesus falando. Falarão novas línguas. Quem crer e for batizado, quem tem autoridade de Jesus, ele fala novas línguas. Ele pode falar novas línguas. Isso é Jesus falando. Falarão novas línguas. Isso nós cremos que é o batismo no Espírito Santo. É quando você realmente recebe a autoridade e é revestido de poder. Eu sei que eu estou ensinando mais do que eu estou pregando, irmãos. Eu entendo isso. Mas é porque a igreja precisa ser ensinada. Aleluia. Nós vamos falar novas línguas. Jesus falou, falarão novas línguas. Isso aqui, ainda alguns teólogos creem que se difere do dom espiritual de falar em línguas. Porque o dom espiritual, que está lá em 1 Coríntios, ele está falando das línguas pelo dom do Espírito. Aqui ele está falando em meu nome. É línguas através da autoridade do nome dele. Aleluia, louvado é o nome do Senhor. Em meu nome pegarão nas serpentes, e se beberem coisas mortíferas não lhe fará mal algum. Ele está falando, quando você tem autoridade do nome de Jesus, quando você tem autoridade que foi colocada sobre ele, você passa por dificuldades, você passa por problemas, você passa por perigos, mas não vão te tocar. Quem lembra de Sadraque, Mesaque e Abednego? Ele fala, ó rei, fica sabendo, ó rei, que o nosso Deus vai nos livrar do fogo dessas fornalhas aí, mas... se ele não nos livrar, ainda assim não nos dobraremos.
Eu quero falar para você, você pode passar pela fornalha de fogo. Em meu nome você vai passar pelos perigos e não vai te tocar. Ainda que eu passe pelo fogo, ele estaria comigo. Aí a Bíblia fala que o rei olhou e falou assim: ei, nós não jogamos só 3 na fornalha, por que eu vejo um quarto ali com aspecto de anjo? É porque eu quero falar para você, aquele que tem autoridade do nome de Jesus, Jesus anda com ele onde ele estiver. Você pode estar na fornalha de fogo, você pode estar na cova dos leões, ele está com você. Aleluia! É a autoridade do nome de Jesus, mas é só para quem tem relacionamento. Não é só para quem, não é só para crente que anda, só lê metade da Bíblia, ou uma página da Bíblia. Não é só para crente que quer só vir aos domingos, irmãos. O pastor vai te ensinar muito, é verdade. Mas vida cristã é muito além disso. A Daniele mandou um gráfico para mim, e eu vou focar só no que fala que através da pregação, apenas, eu acho que era 2,9% das pessoas se converteram através da pregação nos púlpitos. A verdadeira conversão acontece no dia a dia. A verdadeira conversão acontece no seu dia a dia. É quando você gasta tempo com Cristo, quando você passa tempo com Cristo, aleluia. Agora, imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Isso é para todo crente. É para todo crente. Eu não estou falando do dom de curas. O dom de curas é algo separado, é algo diferente que está lá em 1 Coríntios. Isso é a autoridade que é dada no nome de Jesus. Ele falou: em meu nome imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Quem tem relacionamento com Cristo pode curar os enfermos também. Não. Eu acho que peraí, vou falar de outra maneira. Quem tem relacionamento com Cristo, Deus usa soberanamente, Deus usa sobrenaturalmente, para que quando alguém estiver enfermo, você orar por ele, e ele vai ser curado. Eu não quero saber se é uma dor de cabeça, eu não quero saber se é uma dor de barriga, se é um câncer ou se é um HIV. Se for da vontade de Deus, ele vai ser curado em nome de Jesus. Aleluia. Isso é para a igreja, é para você, meu irmão. Isso é para você. Quantos estão contentes, estão contentados de viver na mesmice e não viver o novo de Deus? Ele falou assim: olha, aqueles que crerem, aqueles que forem batizados, aqueles que vão usar o meu nome, aqueles que têm autoridade do meu nome, ele vai fazer milagre, obras maiores do que eu fiz, vocês farão. Eu não quero viver igual, não. Eu quero estar diferente, eu quero viver diferente, em nome de Jesus Cristo. Para nós terminarmos, João 14, 12 ao 14, por favor. João 14, 12 ao 14 fala assim: na verdade vos digo, que aquele que crê em mim, de novo, crê em mim, também fará as obras que eu faço e as fará maiores do que essas, porque eu vou para o meu Pai. Ele está falando aqui de um momento, escute, ele está falando de um momento que ele já havia de ressuscitar e ir para o Pai. Então, eu vou para o meu Pai, e tudo quando pedirdes em quê? Em meu nome, eu o farei, para que o meu Pai seja glorificado. Tudo, fala comigo, tudo. Não, fala tudo. Tudo o que pedis em meu nome, eu o farei. Por quê? Porque o Adelto é bom? Não. Porque você merece? Não. Porque você ora 24 horas por dia? Não. Porque você jejua 7 dias por semana? Não. Por quê? Porque eu vou glorificar o meu Pai na sua vida. Ele falou: tudo que você pedir em meu nome eu vou fazer. Sabe o que isso quer dizer? Qual o problema que você tem na sua vida? O que você está enfrentando? Qual o milagre que você precisa? Porque quem tem relacionamento com Ele, quem tem a autoridade dEle, quem entende o que significa verdadeiramente o nome de Jesus, ele pede e Jesus responde. Ele pede e Jesus olha: Paizinho, deixa eu glorificar o meu nome na vida dele, deixa eu glorificar o teu nome na vida dele. Paizinho, não olha para ele, mas olha para mim, olha pela minha justiça, olha para aquilo que eu fiz na cruz do Calvário. Paizinho, ela está pedindo um milagre na família, ela está pedindo um milagre no matrimônio, ele está pedindo uma bolsa na universidade, ele está pedindo um trabalho novo, ele está pedindo os dons espirituais, ele está pedindo o fruto do Espírito. Paizinho, ele está pedindo no meu nome, na autoridade do meu nome. Aí eu imagino o pai falando assim: meu filho, como que eu posso dizer não para ti? Como que eu posso negar alguma coisa para ti? Porque quando eu olho, eu vejo ainda as marcas nas tuas mãos, eu vejo ainda a ferida do teu lado. E ele fala: eu te concedo no nome de Jesus, eu te concedo no nome de Jesus, eu te concedo no nome do meu filho. Coloque-se de pé para mim. Igreja, não é um amuleto que você carrega com você.
Não é uma palavrinha que você fala, em nome de Jesus vai dar certo. É que você tem que entender que isso é uma autoridade que foi dada a Ele, porque Ele cumpriu a obra na cruz do Calvário. É a autoridade do nome dEle. Ele só recebeu isso quando Ele cumpriu a missão que Ele veio para cumprir. Aí Ele fala assim, eu vou dar para vocês a mesma autoridade. E através dessa autoridade, vocês vão fazer coisas maiores. Através dessa autoridade, vocês vão falar para essa montanha, sai daqui, joga-te no mar e ela vai... Através dessa autoridade, você não vai falar para Lázaro de 4 dias levantar, você vai falar para Lázaro, para Maria, para Marta, para João de 25 dias, para 1 mês levantar, e ele vai ter que levantar, porque a autoridade é do nome de Jesus. Aleluia! Aleluia! Existe ainda, nós ainda vivemos e servimos um Deus que ainda tem autoridade, que ainda cura, que ainda batiza no Espírito Santo, que ainda faz milagres no meio da igreja, mas nós estamos perdendo e não entendendo o que realmente significa o nome de Jesus. A minha oração é que de hoje em diante, nós entendamos a verdadeira autoridade do nome dEle. Eu quero dizer para você que nas últimas semanas, nós temos chamado pessoas aqui para orar. Eu já ouvi 2 testemunhos de curas que Deus fez. É porque o pastor Adelto é bom? De maneira nenhuma. É porque ele ora muito? De maneira nenhuma. Mas porque ainda há autoridade no nome de Jesus. Ainda há poder no nome de Jesus. Eu não me importa quanto tempo você está doente. São 12 anos de fluxo de sangue. Apenas um toque em Jesus te cura. Não me importa quanto tempo você está doente ou quanto tempo está morto. Não me importa se seu matrimônio já parece, está fedendo já porque já está morto. Deus ressuscita matrimônios no nome de Jesus. Deus ressuscita famílias no nome de Jesus. Deus faz milagres no nome de Jesus. Igreja, nós adoramos um Deus que ainda tem poder sobre todas as coisas. A Bíblia fala assim, um dia, todo joelho se dobrará. Um dia, toda língua confessará que Jesus Cristo é o quê? Senhor. Qual é a sua dificuldade nessa noite? O que você precisa nessa noite? O que você precisa pedir? Ele falou assim, ó, tudo quanto pedires em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que você quer pedir nessa noite? Feche seus olhos, levante a sua mão. Aleluia. O que você precisa pedir nessa noite? O que você precisa do Senhor nessa noite? Eu quero dizer para você, há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. A autoridade no nome de Jesus. Ele cumpriu tudo o que precisava ser cumprido. Ele se esvaziou de si mesmo. Se fez homem. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo. E foi morto em morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira. Ele deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia. O que você precisa pedir para Ele nessa noite? Senhor, eu preciso que o Senhor mude a mente de alguém. Em nome de Jesus vai acontecer. Senhor, eu preciso de um milagre naquela família, naquela vida. Em nome de Jesus vai acontecer. Escute, se você tem algo que você acha que era impossível, que ainda não aconteceu, eu quero convidar você a vir à frente nessa noite. Nós vamos orar no nome de Jesus. Escute, não é no nome da Betel, não é no nome do pastor Adaelton, não é no nome dos ministros, mas é no nome de Jesus. E tudo que nós pedimos a Ele, o Pai o fará para a glorificação do nome dEle. Se você quer vir à frente, eu quero orar por você nessa noite. O que você precisa nessa noite? O que você está precisando? Vem à frente, eu vou orar com você em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora. Há poder no nome de Jesus. 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 Deus está fazendo algo novo aqui nessa noite. É avivamento através do nome de Jesus. É avivamento através do poder do nome de Jesus. Hoje pra sempre reinará. Teu é o reino, teu é
o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Se você sair, levante a sua mão e diga: poderoso esse nome poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. A morte venceu. Declare. Levante as suas mãos. O véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora. Toda a causa impossível proclama agora. tua glória, em nome de Jesus. pois ressuscitaste, vivo estás. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reina. Teu é o reino, teu é o reino, tu é a glória, e acima de todo nome estás. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu rei. Poderoso esse nome é, maior que ele é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Jesus, não há outro nome igual, outro nome igual. Sim, Deus, Jesus, a morte venceste, o véu tu rompeste. Eu quero convidar toda a igreja, levanta suas mãos. Tumba vazia, canta. Por que você não tira 5 minutos para adorar a Ele como Ele merece ser adorado? Adora Ele como Ele merece. Eu vou adorar a Ele. Glória, pois ressuscitaste, vivo, és invencível, és invencível, inigualável, inigualável, hoje pra sempre reina. Teu é o reino, teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de
Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Oh, Jesus. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Por que você não adora Ele? Meu Rei, poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. O nome de Jesus ainda tem poder. Poderoso esse nome é, o sangue de Jesus ainda tem poder. O nome de Jesus ainda tem poder. O que Ele fez na cruz do Calvário ainda tem poder. Poder para curar, poder para restaurar, poder para renovar, poder para fazer que você sinta novamente o Espírito Santo de Deus dentro de você, agindo em você. Eu não posso me contentar sendo a mesma pessoa que eu era ontem. Eu quero sempre mais de Deus. Espírito Santo, age na minha vida. Espírito Santo, muda o meu entendimento, o meu pensamento, muda os meus sentimentos, me faz cada dia mais entender que o Senhor quer ter um relacionamento comigo. Oh, por que você não estende suas mãos? Me abençoa. Eu preciso que você ore comigo. Ore por mim. Ore por mim, peça, Senhor. Ah, Jesus, eu oro pela tua igreja, Senhor, e eles oram por mim, Jesus. Porque nós não podemos nos contentar, Senhor, com o que vivemos. Nós queremos mais de Ti. Nós queremos mais da Tua presença, Espírito Santo. Senhor, nós queremos fazer aquilo que o Senhor falou na Tua palavra, impor as mãos sobre os enfermos e os curar, Senhor. Deus, eu quero falar novas línguas, Jesus. Senhor, eu quero, Senhor amado, testificar de Ti, Senhor. Eu quero os dons espirituais. Eu quero, Senhor, o fruto do Espírito sobre a minha vida, Jesus. Eu quero, Senhor, a Tua presença sobre mim, Pai. Eu preciso de Ti todos os dias, Senhor. Aviva a Tua igreja, aviva o Teu povo, aviva-nos, Jesus. Não podemos ficar da maneira que estamos, Senhor. Nós precisamos de Ti. Senhor, cada um de nós aqui precisa cada dia mais de Ti. Ah, muda o meu coração. Tira o meu coração de pedra, Senhor. Me dá um coração sensível ao Teu Espírito Santo. Espírito Santo, faz a Tua vontade aqui neste lugar. Faz a Tua vontade aqui neste lugar. Faz a Tua vontade aqui neste lugar. Faz a Tua vontade neste lugar. Até transbordar. Derrama a Tua glória. Derrama a Tua glória. Enche-me. Enche-nos, Senhor. Enche-nos, Senhor. Enche-nos da Tua presença. Enche-nos do Teu Espírito Santo. Renova o Espírito sobre este lugar. Batiza com o Espírito Santo, Senhor. Batiza com o Espírito Santo neste lugar, Jesus. Até transbordar. Derrama a Tua glória. Aleluia. Derrama a Tua. Enche-me, Deus. Cante assim. Enche-me, Deus. Enche-me, Deus. Enche-me. Enche-me, Deus. Enche-me.
enche-me até transbordar. Pegue na mão do irmão que está do seu lado. Todos, pegue na mão do irmão que está do seu lado. Derrama tua glória, enche-me até transbordar. Senhor, transborda o vaso, Senhor. Transborda os nossos cálices, Senhor. Transborda. Você vai orar pela pessoa que está do seu lado. Neste momento, não peça nada para você. Não peça de Deus nada para você. Abençoa a pessoa que está do teu lado. Ora pela pessoa que está do teu lado e fala: Senhor, enche, 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 Deus. Derrama tua glória, derrama tua glória, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, enche-me, Deus, Sua presença, enche, 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 enche da tua presença. Deus, enche-me, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me. Enche, Senhor, enche, Senhor, enche, Senhor, enche, Senhor. Espírito Santo de Deus está neste lugar. Espírito Santo de Deus está neste lugar. Escute. O Espírito Santo de Deus está neste lugar. Controla todas as coisas em nome de Jesus. Repreendo em nome de Jesus. Abençoa em nome de Jesus. Santifica em nome de Jesus. Não é o pastor Adaelton. Isso é o poder do nome de Jesus. É a autoridade que foi dada a Ele quando Ele venceu na cruz do Calvário. É isso que Ele quer. Mas isso não pode ser contido dentro da igreja. Você não pode conter isso dentro da igreja. O mais importante é quando você pisa lá fora. É lá fora que você precisa ser cheio dEle. É lá fora que você precisa ser cheio do Espírito Santo. É lá fora que você precisa fazer a diferença. É lá fora que você tem que ajudar o próximo, amar ao próximo. É lá fora que você demonstra que é cheio dEle. Ei, feche seus olhos. Todos estão de mão dadas, todos de mão dadas. Se você está aqui hoje e você não entregou a sua vida ainda por completo para Jesus, você lembra do meu exemplo da semana passada? Se o cabo não estiver conectado por completo, o poder do nome não tem efeito da mesma maneira. Você precisa completar, você precisa se entregar por completo. Se você está aqui hoje e não se entregou por completo a Jesus, eu quero te convidar, entregue a sua vida por completo a Ele nessa noite. Se você está aqui hoje, mas está afastado da casa do Pai, e há muito tempo você não sentia a presença de Deus, mas você quer dizer: hoje eu quero renovar o meu compromisso com Cristo. Eu quero que você, tanto aquele que ainda não aceitou, como aquele que está renovando o compromisso, aperte a mão do irmão que está do seu lado muito forte. Mas aperte mesmo, para que ele entenda que você está dizendo: eu quero realmente me entregar por completo para Cristo. Aperte bem forte, bem forte, bem forte. Aperte e diga assim: olha, eu não quero que ele se engane, eu não quero que ele pense que é outra coisa. Eu vou apertar bem forte para ele entender que eu estou entregando a minha vida para Cristo por completo. Amém? Se alguém apertou a sua mão com muita força, que você entendeu que ele está entregando a sua vida para Jesus, levante a sua mão assim bem alto para eu ver. Levante. 1, 2, 3, 4, 5. É 5 compromissos com Cristo. Se eu fosse você, eu aplaudia ao Senhor, eu glorificava, porque há festa no céu. Há festa no céu. Deus, enche-me. Aleluia. Deus, aleluia. Enche-me. Aleluia. Deus, aleluia. 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 Escute. Se você apertou a mão do seu irmão no final do culto, não vai lá para trás. Vem aqui na frente que eu quero orar por você. Se você apertou a mão e fez um compromisso,
não vá lá para trás no refeitório. Vem aqui que eu e os pastores nós vamos orar por você. Amém? Glória a Deus. Volte ao seu assento. Ixi, presença gloriosa de Deus. Aleluia. Amém, irmãos, a paz. Vamos orar ao Senhor. Feche os seus olhos, que você tenha uma semana abençoada pelo Senhor, em nome de Jesus. Pai, bendizemos ao Teu nome, glorificamos a Ti por tudo que o Senhor fez nessa noite, pelo que o Senhor falou aos nossos corações, que a Tua palavra, Senhor, seja encravada em nossas vidas, ó Pai, e que seja alimento para toda esta semana, Deus querido, que o Senhor esteja com as Suas mãos estendidas sobre os Teus filhos, que eles sejam bênção por onde quer que eles passem, e que o Teu nome, Pai, seja glorificado na vida dos Teus filhos, Pai. É o que eu te peço, no nome do Teu Filho Jesus. Amém, Senhor. Faça assim com as suas mãos, ó. Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê paz. Está terminado em nome de Jesus. Abrace o seu irmão, confraternize.